Muito bom dia, amigos e amigas. Bom dia, senhores e senhoras. Obrigado a vocês pela presença em nosso encontro dominical, dessa vez é matutina, dominical. Pouco corrido hoje, nós daqui a pouco saímos para trabalhar às 4h30 da manhã, mas não podemos deixar de passar aqui para dar esse bom dia para vocês. Recordando a todos e a todas que vivemos no domingo, Dia dos Pais. Também na liturgia da Igreja Católica, o 19º domingo do tempo comum. E durante a semana vivemos aí um momento onde se descobriu que o ex-presidente da República, que eu me recuso a falar o nome, vendeu um relógio que era presente do príncipe árabe. Quem a pessoa de sã consciência vende um presente que recebe de um príncipe, né? Recebe de um chefe de Estado? Bom, esse alguém é um ex-presidente brasileiro com seu grupo de homens honestos. E a gente vê claramente que quando foi cobrado, está na internet, está nos jornais, quando ele foi cobrado pelas pessoas de direito, ele logo deu um jeito de mandar o general, hoje Dia dos Pais, então a gente vai lembrar do Bob Filho, Cid Pai, Cid Filho, e aí você vê aí o desespero de quem está no comando do país, vendo que a casa caiu. A gente olha bem para isso, nesse sentido, e coloca toda a torcida contra que está o atual governo, né? A pessoa fala, não, mas o governo atual é isso, o governo atual... Senhores, se o capitão está no comando do barco, e esse barco está todos nós, por que vão torcer contra o capitão? Só isso que eu pergunto. Quem falou isso não foi eu, foi vocês. Mas, tirando isso, a gente passou uma semana um pouco corrida, então agradeço a vocês, lembrando que a gente está fazendo nossas reflexões, meditações, todos os dias, às 6h30 da manhã, entre 5h30 e 7 da manhã, lá no WhatsApp. Muitas das vezes vai vir aqui para esse espaço chamado YouTuber. Então eu peço a você que está aí do outro lado, que compartilhe esse vídeo, dê o seu like, seu dislike, é liberdade total. E comente, se você concorda comigo, comente. Se não concorda comigo, comente também. E envie esse vídeo, se possível, para os seus amigos, para se você gostou. Se você não gostou, envie para os seus inimigos. É isso, assim que funcionam as coisas. Bom, se tiver inimigo também, né? Que eu não tenho inimigo, graças a Deus. Não que eu saiba. Mas nós entramos nesse dia de hoje, nesse domingo, Dia dos Pais, lembrando que a vocação do pai, a Semana da Família iniciada, é uma vocação que deve ser vivida e contemplada de forma muito plena. Não dá para você pensar em ser pai da maneira vão-se embora, como muitos querem ser pais. Pais apenas teóricos. A gente, quando fala na paternidade, na ideia da paternidade, nós devemos ter em nossa consciência duas coisas. Primeiro, a necessidade de reconhecer que nós somos limitados. O verdadeiro modelo de pai, eu dizia isso para minha filha, eu disse várias vezes, repito isso muitas das vezes, o modelo real de pai é Deus Pai, pois Ele nos trata com todo carinho, com todo afeto. E aí a frase que eu ouvi do grande teólogo, amigo nosso, ex-padre, né? Para mim, padre ainda, Henrique Medici, que ele dizia que o grande mistério de Deus é ser um pai com amor de mãe. A gente que experimenta a paternidade, eu particularmente, digo a vocês que é uma experiência religiosa, é uma experiência mística, que poucas pessoas conseguem compreender. Já às vezes eu falo isso para um jovem, né? Quando você for pai, você vai entender. Nós, às vezes, queremos, de um jeito ou de outro, apenas simplificar a participação na vida da comunidade. E a gente, quando olha para a figura que participa, quando é um pai, quando é uma mãe, sobretudo a figura do pai, ele vence e ele convence pelo exemplo. Então, a gente, quando fala dos pais, os pais são aqueles que têm por obrigação ser luz, ser o sinal coerente da vontade e do projeto de Deus. Nesse domingo, 19º domingo tempo comum na liturgia da Igreja Católica, é fundamental a gente reconhecermos, de fato, a revelação da vontade de Deus. E a gente vai já adiantar a liturgia, né, para o pessoal que sempre pergunta qual a liturgia de hoje. Então vamos nós. 1 Reis, capítulo 19, versículos 9a, versículo 11 ao 13.
O salmo é o Salmo 88. Vamos celebrar o Salmo 88. Então vamos nós aí, com a graça de Deus, levando a nossa 84, desculpa, 84, ou 85, eu falei 88, é a cachaça, ou é a falta dela, não sei, né? E o segunda leitura, Romanos capítulo 9, versículo 1 ao 5, o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 23. Vamos ficar somente com o Evangelho. Vamos deixar as outras leituras para os padres, para os diáconos, para os ministros leigos durante a celebração. A gente entrar em tudo, falar tudo, aí você vai dizer assim, poxa, mas e aí, como é que vamos fazer? Então a gente vai entrar apenas no Evangelho. E o Evangelho de hoje, a liturgia de hoje, tem uma temática, e eu vou deixar bem claro, essa temática da liturgia de hoje nos leva a perguntar se de fato nós estamos seguindo Jesus. Deus nos fala, Deus nos chama para um apostolado, para uma missão, e nos quer que iremos até Ele. Aí a frase está em sono já, de 4 horas da madruga. Quer que nós cheguemos até Ele, não apenas com a tentativa de seguir um Deus que dá solução para os problemas ou do sobrenatural. A liturgia de hoje, quando Pedro vai até Jesus, é uma liturgia que nos faz refletir sobre as nossas escolhas. Se nós de fato estamos indo de encontro a Jesus com toda a nossa fé, ou se apenas estamos seguindo Jesus pelo modismo, pelo tradicionalismo, por modelos que a gente não vai entrar até por questões de ética. Por exemplo, durante a semana ainda tivemos aí o debate sobre a comunhão na boca ou de joelho. Primeiro, a primeira celebração eucarística que nós vivemos na cristandade ou no cristianismo, na igreja, não foi ninguém de joelho, tampouco comungando na boca. Jesus deixou cada um se alimentar, tomar e comer, isto é meu corpo. E se nós olharmos para a primeira igreja, para a igreja católica, para o período da igreja primitiva, toda a Eucaristia não era dada na boca, era dada nas mãos. O adulto come com as mãos. A criança tem que ser colocado na boca. A criança, o doente e o incapacitado de se alimentar com as próprias mãos. Por isso, a gente, quando fala da comunhão na boca, a gente lê o direito canônico, lê também o catecismo, a gente lendo a meditação, a gente vê claramente que a comunhão na boca é uma possibilidade, como também a comunhão na mão. E se o autor da liturgia, o diretor, o animador, o coordenador, se a comunidade, tomando por iniciativa, orientar para que a Eucaristia seja distribuída na boca, terá na boca. Se orientar que será na mão, terá na mão. Cabe nós, como corpo celebrativo que somos quando estamos em uma missa, nos adequarmos ao modelo da comunidade. Eu contei lá no Facebook uma história de uma comunidade que eu fui, não tem muito tempo, acho que tem 8 anos, não tem muito tempo. E aí, a pessoa que estava dando a comunhão, a leiga, uma missa de comunhão extraordinária, ela simplesmente ela foi, e eu estiquei as mãos, né, para receber a Eucaristia. Ela foi e jogou na minha boca, botou na minha boca, eu vi na minha boca. E eu perguntei por que ela fez isso, depois da missa, depois de um tempo. Que o padre mandou ser assim agora. Então tá bom, eu estava na igreja, eu comunguei do jeito que ela me deu. O Evangelho de Jesus manda você comungar com o coração limpo. Mas é difícil termos coração, mas com reta intenção de continuar se convertendo. Quando expuseram a figura, a imagem do bispo Dom Joaquim Moll, não é isso? A gente se pergunta que maldade é essa? É algo interno. Já estive em missa em que um jovem se recusou de comungar com as próprias mãos na comunidade, numa liturgia fechada, e o padre parou a missa para poder dar uma catequese sobre o que é impuro e o que é puro. O Evangelho de hoje nos convida a meditar sobre as nossas escolhas, sobre a nossa decisão de seguir Jesus. O ambiente do Evangelho de hoje é um ambiente que é a continuação do domingo passado. Jesus, após ser reconhecido como um dos líderes
depois de ser visto como um dos líderes da comunidade, conversando com Moisés e com Elias, você vê claramente que hoje ele anda sobre as águas. Jesus quer que nós sejamos também como ele, que consigamos, durante o mar da vida, não nos deixar afundar. Interessante que Jesus, ele no Evangelho, nos convida a ir ter com ele. Jesus, ele podia muito bem pedir que o barco viesse até ele podia fazer o mar, mas ele resolveu ir caminhando até a comunidade apostólica. O caminhar sobre o mar de Jesus representa que Deus está acima da realidade que nós, às vezes, navegamos com tanta dificuldade. Pedro, querendo experimentar, querendo dizer, olha, eu também quero ir aí. Ele desafia Jesus. Jesus convida para que ele vá junto. O interessante é que a primeira coisa que acontece quando veem Jesus caminhando sobre as águas, de acordo com o autor sagrado, é pensarem que é um fantasma. O caminhar sobre as águas, o caminhar nos leva a refletir se nós estamos dispostos a caminhar. Pedro desce do barco, depois de dizer, olha, se tu és o Jesus me manda ir até você. E quando começou a afundar, ele não teve medo de gritar, salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Talvez nós estamos vivendo, eu particularmente, você particularmente, cada um na sua luta, cada um na sua dor, o sofrimento, e de repente a gente precise gritar para Jesus, salva-me, Jesus, salva-me, salve-me do meu egoísmo, salve da minha fraqueza. Jesus usa uma frase nesse evangelho dizendo, homem de pouca fé, homem bule, homem de pouca fé. Talvez nos falte entender que a fé ela não vem acompanhada apenas de fatos gloriosos, fatos grandiosos, fatos que nos colocam às vezes em evidência, fatos que às vezes nos coloca na linha de tiro. O evangelho de hoje, nesse domingo, nos ajuda a entender que ir de encontro a Jesus é encarar os ventos fortes das tempestades da vida. O evangelho de hoje nos convida a olhar na outra margem. Jesus pega a comunidade apostólica e fala, vai, que eu vou depois. Ele fica à margem. Ele não se cansa de atender o povo. E nesse trabalho dele, ele deixa bem claro quem ele é. Ele coloca a comunidade apostólica na barca e vai se despedir do povo. O episódio que nos relata fala do lago de Tiberíades ou de Nazaré. Esse lago que tem 21 quilômetros de comprimento, 12 quilômetros de largura. É um lago enorme. Então, como Jesus chegou até lá, diz a tradição, diz o texto, que ele estava no meio do mar já, quando Jesus resolveu se encontrar com ele. Andou 6 quilômetros sobre a água. Bastou Pedro tentar andar 1 metro, ele afundou. Ele afundou. Lembremos que o evangelho de hoje é o evangelho que nos ajuda a pensar se nós estamos dispostos a caminhar com Jesus. Estamos dispostos a estar do lado de Jesus. Interessante que a gente olha claramente que esse momento é único no evangelho. Quando Pedro tenta ir até Jesus. Tenta ir de encontro a Jesus. E Jesus deixa bem claro, olha, pode vir. Às vezes, Deus está nos chamando e nós estamos presos aos barcos ainda, à segurança da nossa base, preso às nossas escolhas, preso aos nossos vícios, às nossas dependências, às nossas mazelas. Presos, amarrados e deixamos de encontro a Jesus.
Não tem como ser cristão se não for seguindo Cristo. Jesus, após subir o monte para orar, após ter dado alimentação para o povo, ele toma coragem para dizer: pode ir que eu vou depois. E andou 6 quilômetros mais ou menos para poder encontrar com aqueles que estavam ali. 6 não, pelo menos 3 quilômetros. Mateus traz para nós esse texto para mostrar claramente a cara de Pedro. Pedro é o mesmo que mais à frente vai dizer que tu és o Filho de Deus. Pedro é o mais na frente que diz: Senhor, que não aconteça isso a você. Pedro é o camarada ousado, teimoso, que faz a cara de pau, que tem a cara de pau. Se és tu mesmo, manda eu ir te encontro. Talvez colocando Jesus à prova. Colocando Jesus numa situação contra a parede. O evangelho de hoje, Jesus fala: vem, pode vir. E rapidinho Pedro vai e vê que não é fácil. Enfrentar as forças do mal, enfrentar as tempestades da vida durante o nosso caminhar no mundo, durante o nosso navegar na realidade humana, nos obriga também a ir de encontro daqueles e daquelas que estão à margem da sociedade. Os homens e mulheres que às vezes são discriminados pela sua opção sexual, dos casais de segunda união, dos jovens às vezes desrespeitados nas suas lideranças, nas suas falas, nas suas decisões. E falando em jovem, lembrando que semana que vem teremos um colegiado do Conselho Nacional do Laicato, onde nós iremos conversar com a juventude, escutar a juventude. O evangelho de hoje vai nos colocar em uma situação onde nós somos convidados a meditar sobre nossas escolhas. Mateus, sendo discípulo, tenta trazer para Jesus a imagem do Antigo Testamento. Ele nos traz Jesus andando sobre o mar. Moisés tirou a água da pedra. Jesus caminha sobre a água. Bom, mas hoje é um pouco mais curto, um pouco atrasado já. Eu quero parar por aqui, agradecer a vocês pelo carinho, pela presença, pedindo que nos siga nas redes sociais. Parabéns ao padre, aos padres, aos pais, pelo dia de hoje. Parabéns aos diáconos permanentes, a todos vocês que vivem a vocação ministerial. Você que é pai, você que é mãe, você que exerce a graça de servir, sem pedir nada em troca, apenas pela graça e pelo amor de Deus. Você que sai caminhando pelo mar da vida, com Jesus junto contigo. Você que caminha dentro da realidade da dor e da luta. Você que precisa às vezes de um colo, mas tem que dar colo para os outros. E nós hoje somos convidados a ir caminhando de encontro a Jesus na água. Que o evangelho de hoje nos ajude a compreender. Eu peço a você que coloque o seu comentário, deixe o seu like, seu dislike, nos ajude a produzir, comentando se concorda, se discorda, também comentando. Envie para os seus amigos, para os seus conhecidos, para aquele que vocês amam. Compartilhe esse momento de meditação para que possamos continuar produzindo. Eu não quero Pix hoje, eu não quero que coloque nada além do seu dedinho dizendo ok, ou like para mim aí. Peço a você que compartilhe se possível. E nos ajude a compreender, de ir ao encontro de Jesus, sabendo que teremos sempre dificuldade. Fique com Deus. Hoje um pouco mais curto, mas satisfeito em falar com vocês. Quase não falei. Ontem eu trabalhei, hoje eu estou indo trabalhar. Mas se Deus quiser, segunda-feira vamos descansar com a graça de Deus. Bom dia, senhores e senhoras, que Deus nos ajude. Eu sou Daniel Nonato. Fique com Deus.